Vamos lá, oi pessoal, eu quero fazer um experimento aqui para poder demonstrar como é que se move uma partícula sólida dentro de um tubo, mais ou menos no diâmetro dela. Então aqui a partícula sólida, vocês podem ver, o tubo na verdade é esse canudinho, que tem um diâmetro mais ou menos do tamanho da partícula. Aqui, ó, vocês podem ver o tamanho mais ou menos aqui, a mesma coisa. Então, no primeiro momento, eu vou botar a partícula dentro do canudo, ó, simplesmente preenchido por ar, esse fluido que tem uma viscosidade muito baixa. Vocês podem ver que ela cai com muita rapidez. De maneira bastante rápida, a partícula sólida cai. Por que isso? Que a viscosidade do fluido que está impedindo ela de se mover, que é o ar, é muito baixa. Agora vamos fazer o seguinte. Vou deixar a partícula aqui. Vou encher o tubo de água. Pronto. O tubinho está cheio de água aqui. Vou botar a partícula dentro e a partícula está molhada por água também. Vamos ver a velocidade de queda dela. Ó, notem que a velocidade de queda dela é bem menor do que a velocidade quando estava com ar. Vocês podem perceber, ela tem uma velocidade bastante baixa, porque a viscosidade do fluido em volta dela, que impede ela de se mover, é maior do que a do ar, é a viscosidade da própria água, certo? Para você ter uma ideia de como é que se dá a velocidade da partícula aqui dentro. Ok. E aí a pergunta é a seguinte: e se eu molhar essa partícula sólida por uma outra substância mais viscosa do que a água? Por exemplo, um requeijão. Isso aqui é um requeijão. Vou pegar uma quantidade pequena aqui, para não estragar muito. E ó, estou molhando a partícula com requeijão. Vou deixar ela totalmente molhada pelo requeijão. Misturar bastante o requeijão na superfície dela. Tirar o excesso. Não é para ter excesso. Simplesmente eu estou modificando o fluido que molhou a partícula. Estou molhando com uma substância que é mais viscosa. Vou lavar a mão aqui. E agora eu vou fazer o mesmo experimento. Vou encher o tubo de água. O tubo agora está cheio de água. E vou botar a partícula com requeijão aqui. E vamos ver a velocidade de queda dela. É uma velocidade menor ainda do que a velocidade de queda quando estava só com água. Vocês estão percebendo? A velocidade de queda dela é relativamente menor do que estava só com água. Agora que ela está totalmente molhada por esse requeijão, que tem uma viscosidade maior. Então essa viscosidade até vai limpando um pouco, mas acaba que é bem menor a velocidade de queda quando ela está molhada por uma outra substância. O que isso prova? Isso prova que se eu molhar esta partícula sólida com uma substância cada vez mais viscosa, ela vai descer com uma velocidade cada vez menor dentro de um tubo que tem mais ou menos o mesmo diâmetro dela. Eu posso, na verdade, dizer que isso é um experimento simplificado de um escoamento dentro de um meio poroso, tipo reservatório de petróleo. Se eu escoar só com água, ela vai rapidamente. Se tiver uma injeção de água no reservatório que tem partículas sólidas, rapidamente ela desce. Agora, se ela estiver molhada por uma substância que tem a mesma característica do requeijão,
que é o quê? Uma alta viscosidade e uma tensão necessária, uma tensão limite de escoamento, considerado um fluido de Bingham, eu posso modelar como fluido de Bingham. Isso vai acontecer com que eu tenha uma dificuldade muito maior de escoar dentro do reservatório. E a borra de petróleo ela tem exatamente essa propriedade. Então, toda vez que eu injetar uma partícula de sólido dentro do reservatório que seja molhada por uma borra de petróleo, esse escoamento no interior de reservatório vai ser exatamente como esse escoamento aqui, molhado pelo requeijão dentro desse tubinho representando o reservatório. Ok? E a importância da molhabilidade da partícula sólida.